Flamengo cogita pagar a multa rescisória de 14 milhões de reais. E por que não pagou ainda? E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíne, como eu coloquei aí no início do vídeo. Olha só, os caras querem pagar a multa, família vascaína. A gente vai trazer aqui a informação do Jorge Nicola, que acabou de subir um vídeo, vale a pena acompanhar aí. Depende do Andrei, a gente espera que o Andrei escolha permanecer no nosso Vascão, porque o cara é vascaíno, né? Ô joia, tem que ficar. Mas antes, família vascaína, vamos falar aí desse confronto de amanhã, CSA e Vasco. E tem alguns pontos pra gente colocar. A gente vai trazer aqui o técnico Roberto Fernandes, vamos trazer aqui também o Elton, que passou pelo Vasco. Mas antes é o seguinte, ó, vamos trazer alguns pontos aqui sobre esse jogo. O Vasco que tá aí, família vascaína, há 3 jogos consecutivos fora de casa com derrota. Perdeu para o Sampaio Correia, conseguiu perder para o último colocado na ocasião, Vila Nova, e também perdeu para Ponte Preta, ou seja, 3 derrotas seguidas. E aí a gente pula para o CSA, que é o seguinte, o CSA nas últimas 2 partidas tem uma vitória e uma derrota. Uma vitória que representou muito, porque foi em casa, num jogo difícil, com o apoio do seu torcedor, 1-0 sobre o Brusque. Mais uma derrota que representou muito também, que foi os 4-0 fora de casa para o Sport. E isso mexeu muito com o elenco do CSA, porque o técnico do Roberto Fernandes, ele fala, faltou competitividade, faltou raça, vontade. E aí, família vascaína, vai ser um ponto que ele vai bater para encarar o Vasco. Vontade, raça, não deve faltar no jogo de amanhã. Vamos trazer aqui o técnico Roberto Fernandes do CSA e o atacante Elton, que passou pelo Vasco, que basicamente para encarar o Vasco, eles vão pegar esses 2 jogos como exemplo aí, a vitória dentro de casa sobre o Brusque e a derrota para o Sport, que faltou raça, vontade. Não vai faltar contra o Vascão não, ó. Se liga só. Boa tarde. Mediante essa pergunta, só se a gente tentar adiar o jogo, né? É claro que a gente sabe do potencial do Vasco, né? Sabe da qualidade técnica individual do Vasco, da organização tática do Vasco, mas eu acho que não tem nenhuma equipe invicta na competição, né? Então, claro que cada equipe tem a sua própria característica, mas eu acho, né, que nós tivemos uma lição que pode ser espelhada, que foi o que aconteceu diante do Sport, né? O Sport, vamos relembrar, na penúltima rodada, perdeu para o Ituano fora de casa por 4-1, e o que nós vimos, uma arena com mais de 30 mil torcedores apoiando e incentivando o Sport a todo momento, e o Sport entrou com sangue no olho para uma decisão de campeonato. É isso que o CSA tem que fazer. Claro que o Sport tem a sua característica, o CSA tem a sua característica, seus jogadores, tudo isso aí, né? Agora, no momento que a gente vive, o apoio do torcedor, e eu pude acompanhar várias vezes como adversário e pude acompanhar diante da última partida em casa, né? O torcedor do CSA, ele joga juntos, não tenha dúvida, né? Então, ter o apoio do torcedor, e para que esse apoio ele seja cada vez mais caloroso, que os atletas em campo, né, entrem da forma que o Sport entrou, né? Sangue no olho, decisão, né, ganhando dividida, com atitude, né, porque não é a questão de qualidade, né, são outras coisas que nós precisamos agregar dentro dessa competição. O sentimento depois daquele jogo do Sport, sentimento de tristeza, né, cara? Profunda tristeza. Eu mesmo quase não consegui dormir. Você fica pensando, você fica refletindo o que aconteceu, né? Acho que aquele jogo ali todo mundo tem a consciência de que todo mundo foi muito abaixo, né? A gente fez uma partida péssima e tirar como lição, né? Tirar como lição para que isso não volte a se repetir. E contra o Vasco, um adversário que está brigando na parte de cima, a gente precisa colocar um ritmo forte de jogo aqui,
se impor realmente. A gente está jogando dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Como eu falei, a vitória vai nos colocar ali numa posição um pouco melhor, mas o nosso pensamento é esse, é buscar a vitória do primeiro ao último minuto, porque cada jogo agora a gente tem que encarar como uma final, e principalmente dentro da nossa casa, cara. A gente tem que criar esse hábito aqui de buscar a vitória até o último minuto. O jogo do Brusque foi uma amostra disso. A gente passou por várias situações, bola na trave, e no final a gente acabou vencendo. A gente tem que pegar aquilo ali como parâmetro e melhorar, e nada melhor que um jogo bom, um jogo grande desse como será esse do Vasco. Então é isso, espero que o Vasco possa quebrar essa corrente negativa aí, né, de 3 derrotas consecutivas. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil. Jogos fora de casa na Série B é sempre complicado, mas tomara que o Vasco possa garantir os 3 pontos aí e abrir mais distância aí do Londrina, né? O Adilson Batista tá puta aí com o Vasco, sem necessidade, né, Adilson? Pelo amor de Deus. Mas vamos seguir o nosso vídeo aqui para falar uma notícia bem bacana, na minha opinião, tá na tela para vocês, né? Elenco do Vasco quer a permanência de Emílio Faro até o final do ano, né? E eu venho falando isso aqui, família vascaína, vídeo após vídeo, né? Muita gente criticou, tava na live de pós-jogo, depois da derrota do Vasco ali para Ponte Preta, falando que o Emílio não era treinador. Alguns torcedores, né? Talvez ali revoltado com a derrota, também com a escolha do Zé Gabriel, né? Se eu sou o Emílio, não boto mais o Zé Gabriel em campo, pelo amor de Deus. Mas eu concordo plenamente aqui com os jogadores do Vasco e apoio sim a decisão da permanência aí do Emílio Faro. Como eu venho falando aqui, um treinador estrangeiro eu não optaria, que é um cara que não conhece o elenco, não conhece a competição. Acho que o Emílio Faro pode dar mais tempo para essa tomada de decisão aí do treinador para o ano que vem seja mais correta, mais acertada, né? Não ficar correndo aí, Renato ou outro, ou um estrangeiro que seja. Acho que o Emílio Faro conhece muito bem o elenco. As modificações que ele faz no segundo tempo ali me agradam, ele não deixa a peteca cair, mexe bem, tá dando oportunidade para a molecada na hora certa, né? Colocou o Marlon Gomes aí, que atuou super bem contra a Ponte, contra a Tombense. Então eu apoio os jogadores do Vasco e apoio essa decisão se for o caso. Emílio Faro permanecer até o final do ano. Gostaria da sua opinião aí, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui e trazer o jornalista Jorge Nicola, que disse aí que tem informações, suas fontes, que o Flamengo quer sim pagar a multa aí de 14 milhões do Andrei Santos. Vamos acompanhar aqui. Uma notícia super envolve Andrei Santos. Venho contando para vocês há semanas que o Andrei é o grande negócio do futebol brasileiro hoje. Tudo porque a multa rescisória dele com clubes brasileiros é de apenas 14 milhões de reais. Paga os 14 milhões de reais, se acerta com um atleta e fica com um jogador que hoje já vale pelo menos 70, 75 milhões de reais. Aí você pode estar se perguntando como é que ele vale 14 e você está falando que ele pode ser vendido por 75. É que a multa rescisória para mercado nacional, ela está atrelada ao salário. O menino ganha só 7 mil reais por mês. 7 mil reais vezes 2 mil, como estabelece o regimento do futebol brasileiro, e chega a ser essa multa de 14 milhões de reais. Nessa manhã o GE contou que o Flamengo tem a intenção de contratar o Andrei Santos. Eu já havia ouvido essa história e estava tentando checar como é que seria essa condução da negociação. Segundo o GE, por enquanto é só um assédio, é só um interesse. A relação do Bertolucci, empresário do Andrei Santos, com o Flamengo é ótima, e o Flamengo sondou a possibilidade de contratar o atleta, talvez esperando o fim do contrato, talvez contando com algum acordo com o Vasco. A minha informação é diferente. O Flamengo cogita pagar a multa rescisória de 14 milhões de reais. E por que não pagou ainda? Porque o Andrei, muito ligado ao Vasco, entende que não seria uma coisa bacana trocar o Cruz Maltino pelo clube rival. Por outro lado, as conversas para a renovação do contrato entre seus representantes e o pessoal da 777 ainda não avançaram. Ele ganha 7 mil, a primeira proposta do Vasco com a 777 foi de 200 mil reais por mês. O atleta ainda quer uma série de outras condições, como percentual de venda futura, bônus no contrato, enfim, há uma distância longa entre essa renovação de contrato e o acordo entre as partes. E o Flamengo surge como um possível interessado. Acho que no final das contas vai dar tudo certo para o torcedor vascaíno, e o Andrei deve renovar esse contrato. Mas, diante do assédio rubro-negro, é natural que a 777 precise fazer algumas concessões. Tô curioso para saber como é que vai terminar essa história. Jogador muito diferente. É atleta para atuar por seleção brasileira, para jogar em grandes clubes do futebol europeu, e tem feito enorme diferença com a camisa do Vasco, mesmo em seu primeiro ano como profissional. É isso, né? A gente tá vendo aí algumas informações contrárias, né? Tem o Pedrosa falando que o Vasco já acertou, essa semana ainda vai assinar o contrato aí de 5 anos.
um salário de 180 mil, e por outro lado a gente vê aí o Jorge Nicola falando que a negociação não está caminhando. Antes de dar minha opinião aqui, família vascaína, por isso que eu peço a sua participação, é muito bacana, eu leio todos os comentários, pelo tempo, pelo trabalho, a mão do cara aqui, ó, toda suja de tinta. Pelo trabalho não dá para responder, mas eu leio todos os comentários. E vi muitos comentários dizendo o seguinte, ó, pô, Thiago, um salário de 180 mil é um bom salário, o moleque tá com 18 anos, ganhava aí, uns falam que era 7, 8, 10 mil, né? As informações sobre o salário atual do Andrei Santos divergem muito, né? Cada um fala uma coisa, mas houve aí esse debate nos comentários no vídeo de mais cedo, falando que é um bom salário. E aí eu quero trazer aqui o Juninho Pernambucano, que umas 2 semanas atrás participou lá do canal da Vanessa Riz, e olha o que ele falou sobre o salário do Andrei Santos e uma possível renovação. Se liga só. É um jogador de 40 milhões de euros de transferência no mínimo. Agora, claro que pela situação do clube, às vezes você não tem condição de negociar. Mas hoje o Vasco, ele deve se tornar o maior salário da equipe para renovar o contrato dele. Tem que ser feito isso. Ele tem que ter um plano, ou talvez daqui a 2, 3 anos, quando ele for negociar, o que seria o ideal, tentar convencê-lo para ficar em relação a isso. Talvez uma porcentagem na transferência para que ele tenha vontade de ficar, mas seria muito triste formar um jogador desse nível, porque ele é uma exceção. Tá aí, família vascaína, e minha ideia sobre isso é a seguinte, né? Hoje o maior salário do Vasco é o que? O Nenê? 200 mil? E aí estão falando que a renovação do Andrei Santos seria em torno de 180 a 200 mil. E aí é minha opinião, você pode discordar, ou você pode deixar a sua aqui também nos comentários. Eu sei que ele tem 18 anos, mas eu acho que é uma valorização interna para o jogador. O clube mostrar para ele, a 77 mostrar para ele, ó, a gente vê muito potencial em você, a gente quer muito aqui, então você vai ser o maior salário do Vasco. Essa é a minha opinião. E quando você faz assim, algumas situações, poxa, pega o Nenê, que hoje é o maior salário do Vasco, com todo respeito, Nenê ou Andrei Santos? Quem faz mais falta hoje pro Vasco da Gama? Eu acho que é o Andrei. Qual é o jogador que tem mais potencial de venda, de realmente contribuir com o Vasco futuramente numa venda? Andrei Santos. Eu acho que nessa situação não deve ser avaliar somente a idade. Ele é novo, tem que ganhar isso. Não, é a importância dentro do elenco. A importância que ele tem para o Vasco hoje, ele é um dos protagonistas do Vasco. Então, nada mais justo, na minha opinião, que a 777 desse, nesse momento, o maior salário do elenco do Vasco. E aí sim, ano que vem, né, com algumas questões de meta, o elenco sendo valorizado e aumentando o salário dele, né, eu penso dessa forma, penso parecido com o Juninho. Me conta aí se você acha, Thiagão. Não, eu discordo de você. Acho que a 77 está no caminho certo da negociação. Salário de 180 mil, é isso, é por aí. Vamos trocar essa ideia aí. Eu leio geral e é muito importante a sua participação aqui, que você dá sempre ideias de vídeo, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.